bensound.com. 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 bensound.com.
bensound.com. bensound.com. E aí, galera, estamos ao vivo para mais um MetaCast, o seu podcast de todas as quartas-feiras que te traz uma informação que vai além do natural. Nós estamos falando com vocês de coisas sobrenaturais. E hoje qual é o tema que iremos tratar? A Igreja dos Sonhos. E olha quem está aqui comigo hoje para tratar sobre esse tema. Pastor Jefferson. Pastor Jefferson, dá um alô aí pra galera. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Primeiro, eu já quero dizer que a Igreja dos Sonhos, ela existe no sonho daquele que sonha com a Igreja dos Sonhos. Então, fique ligado aí com a gente agora. Você vai descobrir coisas maravilhosas. Nós vamos conversar bastante. Eu tenho certeza que muitas coisas vão ser esclarecidas e que essa conversa de hoje vai ser muito edificante, e nós temos mais um convidado aqui também, que o pastor Paulo vai apresentar ele. E olha só, o nosso outro convidado, nosso segundo convidado da noite é o pastor Tiago. Pastor Tiago é o pastor de jovens lá da Igreja El Elyon, e ele veio aqui hoje para tratarmos junto esse tema de uma forma bem descontraída, de uma forma bem espontânea, porém eu acho que é um tema que vale a pena ser tratado. Pastor Tiago, dá um alô pra galera aí que tá participando junto com a gente. Fala aí, galera. Boa noite. Nós estamos juntos aí. Vamos embarcar fundo nessa, hein? A Igreja dos Sonhos. Então, olha só, galera. A Igreja dos Sonhos. Primeira pergunta que eu já quero lançar aqui. Deixa eu pegar a minha cola aqui, que nem tudo nós lembramos de cabeça. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer pros meus pastores, amigos que aqui estão. Antes de fazer a pergunta, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Você vai compartilhar esse MetaCast com o maior número de pessoas possível. Então o que você faz? Entra aí no compartilhar, copia o link e envia para todos os seus grupos, para todos os seus familiares e amigos, porque nós preparamos um conteúdo especial para trabalhar com você nessa noite. Então, bora lá compartilhar sem medo, porque compartilhar não paga nada. Lembrando que em um determinado momento aí, conforme já foi escrito aí, foi direcionado para você aí, nós vamos ler algumas perguntas, alguns comentários. O Gu vai fazer para nós essa leitura aí, vai participar com a gente. E na medida do possível, nós vamos estar respondendo alguma pergunta. E deixa eu já fazer um negócio legal aqui. Quem já está com a gente aí? Eu não estou conseguindo ver. Por enquanto, eu só estou vendo aqui um comentário do Vitor, nosso querido irmão Vitor, que é o baterista lá da igreja do Ministério de Louvor Elion, um dos bateristas. Né? Então, quem mais está com a gente aí? Nós queremos mandar um alô para você. Então, deixa o seu nome aí. Fala assim, olha, eu estou aqui participando e eu quero que vocês falem comigo. E nós queremos falar com vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui. A Igreja dos Sonhos. Essa igreja existe?
Olha só, gente. Essa igreja existe. Pastor Jefferson já deu uma pincelada ali sobre isso. Mas vamos olhar a fundo, vamos conversar bastante. Primeiro, o pastor Jefferson vai definir para nós o termo igreja. Porque a igreja, ela passou por um processo de mudança ao longo dos anos. A igreja, como todo organismo vivo, ela evoluiu. A igreja, ela é um organismo vivo em completa evolução. Ela está todo o tempo se movimentando. A igreja é muito dinâmica, não é? A igreja, você vê que ela é dinâmica demais. Uma hora ela faz isso, daqui a pouco ela já faz aquilo, e uma hora tem um evento aqui, outra hora tem um evento, e de repente os louvores mudam. Então, se você perceber, a igreja de hoje não é a igreja de 10 anos atrás. Os louvores de hoje não são os louvores de 10 anos atrás. A forma de exposição da palavra hoje não é a mesma forma de 10 anos atrás. Não é? É verdade. Quando que você via um pregador subindo no altar para pregar de tênis, calça jeans e camiseta? Boné, Boné, corrente. né? Tem um amigo nosso que ele gosta, né? De culto de jovens, ele... Vai de bonezinho. Não, e ele vai todo cordão. montadinho, né? Culto Ele de jovens, ele... Vai no perfil. É o bonequinho do Playmobil. É. Né? Ele põe o bonezinho, o crucifixo Vai a aqui, né? característica. Então, ele... Cordãozinho de prata. Mas isso é proposital, Thiago. Lembra o que a gente falou? Não Da tem- comunicação? Não tem como ser de terno e gravata fazer algo com o jovem, né, cara? Chegar lá, o jovem não vai... E não tem como Mas- você ir de corrente numa reunião de empresários, Claro. por exemplo. Né? Você tem que... Tem que estar, né, vestido conforme a E agora, situação manda. olha o organismo vivo que é a igreja. Olha o dinamismo da igreja. Sim. Porque tem gente, cara, que acha que quem vai na igreja é louco. Verdade. É débil, né? Vai se esconder atrás da Bíblia. Não, nós não nos escondemos atrás da Bíblia. Nós nos escondemos à sombra Onipotente. do Onipotente. Nossa, essa é forte, hein? Essa é frase de status, hein? Nós descansamos seguro na sombra do Deus Altíssimo, do El Elyon. Ela é leão. Entendeu? Então, a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é o meu manual, a minha regra de fé. É aquilo que me dá o norte. E a Bíblia, ela deveria ser estudada por todos, porque a Bíblia ela fala sobre tudo. O que demoraram anos para descobrir, a Bíblia já falava. Então, olha o dinamismo da igreja. O Tiago vai para um culto de jovens, como que ele vai? Caracterizado para jovem, né? Caracterizado. Vestido próprio pra ocasião, né? É aquilo que eu falei. O nosso público é um público jovem. Então, como que nós vamos usar uma roupa completamente formal se a gente quer comunicar o evangelho? Porque o que nós temos em mente? O evangelho, ele é simples. Evangelho simples. Nós tivemos uma série de ministrações na igreja, evangelho simples. Por quê? Eu tenho Deus como aba. O Pai. mundo já vê Sim. como algo complicado, né? Já acha que o evangelho, ser crente é complicado. Então a gente tem que mostrar isso aí, que o evangelho ele é simples, que não tem nada de complicado no evangelho. Mas é como diz a canção, é fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo. é que complica Complica tudo. tudo. Então vamos lá. Se eu vou num culto de jovens, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou extravasar. Porque o que o jovem quer? Alegria. Então, olha para você ver como que esse tema igreja vai longe. Eu vou dar uma pausa aqui antes de o pastor Jefferson falar sobre o termo igreja. Depois nós vamos entrar na questão, a igreja dos sonhos, ela realmente existe? Quando eu estou falando a igreja dos sonhos, a Dream Church, não é? Não tem o Dream Team, o time dos sonhos, Sim. que é o time formado por estrelas? Então, o que seria uma Dream Church? Será que é uma igreja com uma constelação estelar dentro dela? Uma igreja de famosos? Uma igreja de artistas? Uma igreja de pessoas perfeitas? Então, será que a Dream Church, ela realmente existe? Vou dar uma pausa aqui. O Gustavo vai falar pra gente aí
quem que tá conosco e quem já mandou um alô aí. Maravilha. Estamos aqui, ó. Olhando aqui, vou ler alguns comentários aí de vocês, o pessoal que tá no chat aí. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Vamos lá. Tô vendo aqui, ó. João Paulo e Tati estão aí. Amanda, Tivane Breve, Renata Aparecida, ó. Boa noite, a paz, queridos. Estamos todos aqui. Nath, Enzo e família. Maravilha, ó. Simone Carneiro, Marcelo Pinhal, Luana dos Santos, Maila Cardoso, Fabiola Vargas, muita gente aí, ó. Natália Micaele, Antônio Rocha, todo mundo aí. A paz do Senhor a todos. E continuamos aqui. Podem mandar as perguntas também, que, né, conforme a gente for seguindo aqui com o programa, em breve vamos estar lendo todas as perguntas de vocês. E acho que é basicamente isso, né? Vou passar a palavra aí novamente para o pastor Paulinho Duarte. Olha aí, Igor, obrigado, hein? Um abraço a todos aí que estão participando com a gente. E eu quero cumprir uma promessa aqui que eu fiz pro meu amiguinho Enzo. Encontrei o Enzo e falei, Enzo, assiste o podcast que o pastor vai te mandar um abraço. Então, Enzo, um abraço, coraçãozinho. O pastor te ama muito, viu? Espero que você seja um grande homem de Deus, que você e as crianças da Igreja El Elyon venham impactar o mundo com o poderoso evangelho. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estarem conosco. E lembrando, compartilhe este podcast com o maior número de pessoas possível. Vamos lá, pastor Jefferson. Igreja. O que é igreja? Vamos definir o tema igreja. E quando vem a palavra igreja, o que vem na sua mente? Na verdade, quando a gente escuta falar sobre igreja, a gente logo vem o momento do culto, né? A igreja grande, cheia de gente, aquele louvor chique acontecendo, aquelas luzes. Mas, na verdade, a igreja que Cristo desejou é algo totalmente diferente. Tem uma diferença do momento do culto, do momento da adoração, da entrega do povo e a igreja verdadeira que Jesus criou. Em Mateus 16, se eu não me engano, Jesus ele fala, quem eu sou para vocês? E um deles responde, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro responde. E Jesus fala para ele, você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Essa pedra não era Pedro, essa pedra era o próprio Jesus. E Pedro, ele entendeu isso. Porque Pedro, ele escreveu em uma das suas cartas, ele falou assim, nós somos pedras vivas. E quando a gente fala, pastor, de pedra, a gente fala de construção. Porque as construções antigas eram feitas com pedras. Pedras encaixadas. Não se sabe como, mas as pedras se encaixavam uma nas outras e a construção, ela era formada. Isso significa o quê? Nós somos pedras vivas. Nós somos pequenos fragmentos de igreja que formam um todo, uma unidade que Cristo quer que nós sejamos. Então, quando a gente se constrói, eu tenho o que você não tem. Você tem o que eu não tenho. O Tiago tem o que eu não tenho. Eu tenho o que o Tiago não tem. E isso faz de nós não menores ou maiores, mas isso nos faz encaixar uns nos outros. Então, quando a gente fala de igreja, na minha opinião, a igreja dos sonhos, nós vamos ver depois se ela existe realmente ou não. Porém, a igreja é uma ideia que Cristo criou para que nós sejamos iguais a Ele. Por quê? Jesus ele fazia acepção de pessoas? Não fazia. Ele não fazia. Jesus ele sentava com meretrizes, ele sentava com políticos, ele sentava com pecadores, ele sentava com todo mundo. Ele sentava com os que amavam ele, com os que queriam apedrejar ele sentava com todos. Então, se o apóstolo Pedro entendeu o que é a igreja, e ele falou assim, então nós somos pedras vivas. O que significa isso? Se Cristo é a pedra angular, nós somos cópias dele. Nós andamos igual ele anda, nós falamos igual ele fala. Então, só para a gente ver a dimensão do que é ser uma igreja, não é? Se ser igreja já é difícil, imagina ser a igreja dos sonhos. E olha só que interessante. Uma igreja que no passado era constituída de pedras brutas, hoje ela é formada por pedras vivas. Então, olha só, assim como uma pedra se encaixava na outra, quando eu vou entendendo a minha unidade em Cristo Jesus,
Quando eu vou deixando o Espírito de Deus entrar em mim, eu vou vivendo de acordo que eu me enquadro na vida do outro irmão. E todos se enquadram na visão, né? Olha só. Que não é nossa. Aí por que que tem gente? Por que que tem gente que ela não se encaixa? Porque ela ainda não tomou forma. Ela não ainda assumiu o padrão. Continua sendo uma pedra bruta, né? Não entendeu que ela tem que ser pedra viva. Ela ainda não foi lapidada. Lapidar. Então, vocês não são pedras brutas. Vocês são pedras vivas. E tudo que é vivo se movimenta. E Tudo que é vivo. Quando está em movimento, ela começa a entender e começa a fazer o que o pastor falou, começa a se encaixar. Ela começa a entender o propósito dela e começa a se encaixar dentro da igreja, fazer parte do corpo. Ela se encontra, ela encontra o seu ministério, ela encontra o seu papel, e ela se encaixa. E se cada um de nós entendemos o nosso papel, se encaixamos. E sabe quando você encontra o seu papel? Quando você se encontra. Quando você sabe, primeiramente, quem você é. Conhece-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, você entende duas coisas importantes sobre você. Primeiro, seus pontos fracos. Segundo, seus pontos fortes. Então, o que significa isso? Eu vou me policiar a respeito dos meus pontos fracos. Eu sei a arma que eu vou ser atacada. Eu sei a área que eu vou ser atacado e vou sofrer. E eu sei os meus pontos fortes. Eu vou investir naquilo que eu sou bom para fazer. E isso fala, né, na verdade, tudo que gira em torno de ser igreja, gira em torno do propósito. Não é? E a igreja é um corpo vivo. A igreja é um corpo e nós temos um cabeça, que é Cristo. E se eu entendo que é ser propósito, eu entendo a palavra original, que é prótese. Né? Propósito vem da palavra prótese. A prótese é colocada num corpo quando ele sofre um acidente, para devolver a ele a agilidade que ele tinha antes. Sim. Então, eu preciso entender o quê? Existe um lugar, porque a igreja ela sofre acidentes. Né? Tem algumas pessoas que não entendem ainda, outras já entenderam. Então, eu preciso entender o quê? Eu sou uma pedra, eu vou me encaixar onde precisa. Eu sou propósito. Não se põe uma prótese de uma perna num braço. Né? Não se põe uma prótese de um braço no lugar da perna. Mas tudo é dado no seu devido lugar. É por isso que tem gente que não se encaixa em lugar nenhum. Sim. Porque às vezes ela está sendo uma mão e ela quer se encaixar no lugar do pé. Mas por quê? Porque ela não se conhece. O pastor, isso é tão sério que o apóstolo Paulo ele falou em Coríntios, quando ele fala da ceia. Muitos não discernem o corpo de Cristo. Quando que nós estamos fracos e doentes? Quando nós não discernimos o corpo. de Cristo. E dormindo. Dormindo. Quando eu não sei que parte que eu sou do corpo, eu me torno doente. É por isso que há entre vós muitos fracos, E doentes, e não poucos os que dormem. Então, olha só, a afirmação, tu és Pedro. O que é isso? Fragmento de pedra. Fragmento de rocha. Mas sobre essa pedra, que é quem é? Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Sim. Sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Interessante que a pedra é usada como a pedra do fundamento, né? O fundamento é o alicerce, a base. Então, Cristo ele fica como base. E nós, como os fragmentos, começamos a fazer parte desse corpo quando nos conhecemos. O pastor falou algo interessante que a gente tem que investir nos nossos pontos fortes, entendendo no que eu sou bom, no que eu fui chamado para fazer, mas também tratar os meus pontos fracos. Porque se eu não tratar meus pontos fracos, ofusca toda a minha qualidade. Né? A pessoa, como a gente vê até na Bíblia, algumas passagens que usa o porém. Mostra toda a qualidade de um homem, como a gente vê de Jefité, ou até mesmo de Naamã. Tanta honra, mas aí entra o porém na história. Que é o quê? A fraqueza. O ponto fraco. Né? E esse porém ofusca toda a parte boa. Às vezes a pessoa é tão boa numa coisa, mas por causa do porém, do ponto fraco, rouba toda a essência. E muitas vezes as pessoas têm olhado para as igrejas e buscado a igreja perfeita porque não entendeu isso em si. Ela olha para a igreja e ela fica focada nos poréns da igreja, nos pontos fracos que ela vê, não, porque tem problema, porque tem isso, tem aquilo, e ela não olha para si. Como o pastor falou, para se conhecer. Isso é muito sério. Agora, olha algo interessante.
Abrindo um parênteses aqui para comentar. Sobre conhece-te a ti mesmo. Naamã sabia que ele era leproso? Sabia. Naamã sabia que ele estava perdendo aquela guerra? Porque ele era um cara vitorioso. Olha o comandante do exército do rei da Síria. Interessante que o rei exaltava ele. O rei Um o homem elogiava. importante. Só que tem uma coisa. Quem sabia do defeito dele? Ele é Ninguém. família. Ninguém. Ele e a esposa. Ficava por baixo de toda a sua armadura, né? Ele não era vitorioso dentro de casa. Não é? Ele não mostrava, ele não expunha as suas feridas aos outros. Então, não adianta eu expor as minhas feridas aos outros. Porque o que tem hora que as pessoas querem? É aquele espírito de autocomiseração. Verdade. É porque eu chego em casa, meu marido não dá atenção. É porque eu chego em casa, meu filho grita. Por quê? Porque ela quer que alguém lamba as feridas dela. Ele quer que alguém fique massageando, coitado. Não, ele ia pra batalha como um vencedor. A partir do momento que ele passava da porta da casa, era como vencedor. Ele ia como... Então, o que o povo conhecia? O grande Naamã. Só que quando ele chegava em casa, ele tinha que fazer o quê? Tirar a a armadura e tratar as feridas. Aí é na hora que, né, que a esposa sofria, todo mundo sofria. Que dentro de casa as pessoas viam, né, a ferida, a dor. Mas quem que estava lá? A igreja estava lá. Aquela menininha escrava, ela era da onde? Do povo hebreu. Ela era da igreja. A igreja estava dentro da casa de Naamã. É a pequena notável, né? A pequena notável. E a igreja disse para ela: você estiver na casa do profeta, ele pode te curar da sua. Aí, o que acontece? A igreja é o lugar que Deus criou na terra para tratar as suas feridas. É. Olha aí. Mas pensando nisso, e a igreja dos sonhos? Não, nós estamos dentro. Nós estamos dentro. Olha só, a igreja dos sonhos, ela existe? Tiago, defina para mim aí igreja. Defina para mim igreja no seu ponto de vista. E a igreja dos sonhos, ela realmente existe? Então, a igreja, ela é, como o pastor Jefferson escreveu, é o corpo, é algo vivo em movimento, né? É algo em movimento. Isso, lembrando que nós estamos falando aqui da igreja física mesmo. Física. Né? Nós não estamos entrando na questão da igreja espiritual, templo. Nós estamos falando o templo físico, o lugar onde nós nos reunimos para congregarmos. Uhum. Então, dentro deste contexto, a gente vê que a igreja, ela nada mais é que é o conjunto de pessoas naquele local, né? Que é onde as pessoas se reúnem, como o senhor falou, congrega. E vivendo nessa parte do corpo vivo, que nós estamos ali em comunhão, que é o momento onde estamos todos juntos, a gente vai para a igreja primeiro com um propósito, um pensamento. A gente sabemos que para ir para a igreja a gente vai para adorar, que a gente vai para cultuar, oferecer algo, oferecer uma adoração, oferecer a nossa atenção, oferecer louvores, alguma coisa a uma divindade. Isso é um culto. Então nós vamos para cultuar, para adorar a Deus, para oferecer algo a Deus. É por isso que nós congregamos. Mas ninguém sai de casa com essa intenção. Ninguém entra numa igreja com essa intenção. A pessoa não vem de uma vida circular, comum, fora de uma igreja, de um templo, e ela não vai para lá porque ela quer ir para adorar. A pessoa não sai de uma vida de drogas, de vícios, e ela fala, não, eu tô indo para a igreja porque eu quero adorar, eu quero entrar num lugar, aí eu vou ali porque eu quero adorar, eu quero agradecer a Deus, eu quero exaltar. Não, mas a pessoa ela vai porque ela está com um problema. Porque ela está passando por uma situação e ela precisa de alguém que possa resolver o problema dela. Então, olha aí, já deu uma luz, hein, galera? Então, a pessoa, ela se achega à igreja dessa forma. Né? Hoje até nós ouvimos uma frase, o rapaz falou lá para nós, as pessoas vão para a igreja por 2 motivos. Pelo amor, outro pela dor. Mas 99% das pessoas que vão para a igreja vão pela dor.
Porque todas as vezes que você chega pelo amor, apresentando Jesus, apresentando uma solução, se tá tudo bem, a pessoa não procura. Não importa o porquê você vai. É. O que importa é porque você vai ficar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O que pode te levar lá é uma doença, é uma dor, é uma separação, é uma porta que se fecha, é um ente querido que falece, uma paquera. Várias coisas podem te levar na igreja. Mas a única coisa que vai te segurar lá é o evangelho verdadeiro de Cristo. É o Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados. Aí depois o negócio fica mais difícil. Mas sabe por quê, Tiago? Que as pessoas vão com essa mentalidade porque as pessoas ainda têm em mente que a igreja é pronto-socorro. É interessante que aqui, ó, A igreja não é pronto-socorro. Lucas, capítulo 5, versículo 30, diz assim, olha, e murmuravam, pois, os fariseus e os escribas contra os discípulos e perguntavam, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Essa parte que eu acho interessante porque eles reclamavam com quem Jesus estava, né? Onde Jesus andava. E o interessante que o senhor falou aqui, o motivo que vai não é a raiz, mas é o que vai fazer permanecer. Né? O que vai fazer a pessoa ficar. E o que vai ficar é isso aqui. Jesus, ele estava cuidando, ele estava dando a palavra para aqueles que realmente precisavam, que estavam necessitando. E o que fazia eles permanecer com Jesus? Era o evangelho do reino. Era a palavra verdadeira. A verdade. Então o que faz uma pessoa permanecer? É a verdade. É uma palavra, é um evangelho simples, um evangelho puro, mas verdadeiro. O que segura, o que faz a pessoa permanecer é quando ela entende, quando ela recebe a palavra. Porque não adianta a pessoa ela entrar num lugar e ela nem entendeu o que ela está fazendo ali. Tem muitos lugares que a pessoa vai e participam de shows, espetáculos, mas ela nem entende o que ela está fazendo ali. Volta com a mesma situação, da mesma maneira. E vive da mesma forma. É o que a gente estava falando agora há pouco. Quando a pessoa ela não se conhece, ela não trata o problema. Quando a pessoa ela não se conhece, ela não se olha no espelho e começa a se ver verdadeiramente, ela não entende. E a raiz da igreja é isso, é se conhecer. É entender quem ela é. É entender do que ela faz parte. Né? Agora, vamos lá. A igreja dos sonhos, ela existe sim ou não? Como disse o pastor Jefferson, existe. Mas na cabeça, na mentalidade de algumas pessoas, como sonho. Então, olha só. Não existe, velho. Não Não existe. Sinto em decepcionar. Não existe. Mas a resposta para essa pergunta é: a igreja dos sonhos, ela não existe. Primeiro... Eu vou deixar uma pergunta aqui para os pastores. Eu sei que talvez não tenha pastores hoje assistindo, mas vai chegar até algum pastor. Ou você vai assistir e vai falar para o seu pastor. O seu pastor, ele está construindo um reino ou um império? Forte. Isso é muito triste, hein? Essa resposta é difícil de... Quem está construindo o reino? Ele está construindo, edificando, alicerçando algo para um rei governar. 1 Coríntios Quem 13, está 10. construindo um império está construindo algo para si próprio. 1 Coríntios 13, 10 diz, né, que quando vier aquele que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Olha aí. É o trigo e o joio, né? No final de tudo, os dois vão ser Vai haver a separação. separados. Reino. O evangelho. O que mais nós ouvimos hoje é o evangelho do reino. Não é? Ouvimos muito essa frase como frase de efeito, né? Mas deixa eu te falar. A realidade é o evangelho do reino ou o evangelho do império? Porque talvez usa como evangelho do reino, mas a gente tem que ver como está sendo ministrado esse evangelho. Às vezes é uma capa, né? É uma capa para poder Maquiar, construir aquilo que realmente a pessoa quer. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Não é? Embaixadores do reino. Embaixadores de Cristo. Nós temos autoridade de falarmos no nome de Jesus. Jesus não deixou escrito: vocês têm autoridade no meu nome. Pisar serpentes, escorpiões, obra do mal. Se beber algo mortífero, se comer algo mortífero, não vai fazer dano. Se passar pelo vale da sombra da morte,
Não é? Então vamos lá. Nós estamos construindo um reino ou um império. Isso fica para reflexão sua, mas isso é assunto para um outro podcast. Ih, meu Deus. Um outro podcast será o evangelho, não sei quando, mas será o evangelho do reino ou o evangelho de um império? Você pastor, você apóstolo, nós estamos construindo um evangelho do reino ou o evangelho de um império? Então a igreja dos sonhos, ela não existe. E ela não existe porque ela é formada de pessoas Imperfeitas, com problemas. imperfeitas. São pessoas imperfeitas servindo aquele que é perfeito. Agora vamos lá. O que seria uma igreja perfeita, Tiago? Segundo aqui, Segundo a nossa visão, segundo a visão humana. o que seria para nós uma igreja perfeita? Então, para o ser humano, a igreja perfeita que as pessoas procuram hoje, né, é aquela igreja sem problemas. É uma igreja onde todo mundo se dá bem, é a igreja onde o louvor é perfeito, todo mundo se entrosa, todo mundo se encaixa, né? Faz o negócio acontecer, onde só há paz e amor. As pessoas olham para uma igreja hoje e elas esperam que seja isso. Que eu quero entrar numa igreja, eu quero uma igreja que vai cuidar bem de mim, que vão todo mundo me dar atenção. Até o pastor Jéssico falou agora, não me lembro, ou foi o senhor de lamber feridas. Espera que as pessoas fiquem lambendo feridas. Então a igreja perfeita que as pessoas esperam hoje é isso. Alguém que fique lambendo suas feridas, massageando o seu ego e sempre dizer para ela, ó, vai dar tudo certo, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, tamo junto. E é o que as pessoas hoje esperam como igreja perfeita. Ela quer chegar lá, ela quer ser próspera, ela quer ter tudo do bom e do melhor. Ela quer chegar numa igreja, todo mundo se dá bem, todo mundo é feliz, sorriso no rosto e tá todo mundo se entendendo, né? E isso veio como uma visão de igreja perfeita. A igreja perfeita, a gente até olha para Corinto, e Corinto, Paulo ele descrevia como uma igreja perfeita, uma igreja poderosa nos dons, uma igreja cheia do poder, do mover do Espírito Santo, uma igreja onde tinha profeta para todo lado, cura, mistério, né? E acontecia muitas coisas, mas ainda não era perfeita. Ainda que, segundo a visão humana, era a igreja perfeita. Mas faltava algo, que é o que mais falta hoje na nossa geração, que é o amor, né? A essência do amor, a empatia, que a gente vê muita falta disso, como a gente acabou de comentar aqui, sobre reino ou império. E a gente já vê a diferença por aí, do que é reino e o que é império. Porque o reino, ele ama as almas, e o reino não se importa com quantidade, o reino se importa com qualidade. Como está a sua vida em Deus? Como está a sua intimidade com Deus? E quando a gente fala de império, as pessoas estão preocupadas com números, multidões, mas faltando aquele amor de cuidar daquele que realmente precisa, o pequeno, né? Sabe o que eu ouço? E eu gosto muito de estudar Bíblia, livro, textos, cursos. O que mais tem falado Deus comigo nesses dias é propósito. Deus é um Deus de propósito. E o que o propósito me faz? O propósito, ele me faz conectar-me com pessoas que tenham os mesmos objetivos que os meus. Se eu quero matar gigantes, eu tenho que andar com um matador de gigantes. Concorda? Sim. Eu tenho que andar com um matador de gigantes. Porque se eu quero vencer, eu tenho que andar com vencedores. Diga-me quem tu andas, eu direi quem tu és, né? Só que há um pequeno problema e um grande erro que, na minha humilde opinião, eu vejo acontecer. As conexões, os networking, as redes, os amigos, eles estão se conectando com pessoas que falam a mesma língua, que sonham o mesmo sonho, que matam os mesmos gigantes. Mas a Bíblia continua dizendo: como ouvirão
se não há Quem prega. quem pregue. Porque a partir do momento que eu me conecto com pessoas que caminham no mesmo propósito, isso é extraordinário. Isso é esplêndido. Mas como que eu vou levar as pessoas a entender o meu propósito e como que eu vou colocar essas pessoas debaixo da minha visão? Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Sim ou não? Eu tenho uma visão. Qual que é a visão? Abraão tinha uma visão. Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Ele sai da terra de Ur dos Caldeus, não é isso? Ele sai da terra de Ur dos Caldeus e ele vai para onde? Para a terra, para a visão que eu te mostrarei. Abraão tinha uma visão. Sai, pega Isaac, seu filho, seu único filho, e vá para um lugar onde eu te mostrarei, e lá oferece o seu filho em holocausto para mim. Então, eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão, eu sei aonde eu quero chegar, mas como conectar pessoas que eu estou dizendo propositalmente inferiores a mim? E eu não estou dizendo financeiramente, eu não estou dizendo socialmente, eu não estou dizendo eclesiasticamente, eu estou dizendo propositalmente. Como conectar pessoas que não sonham alto como eu sonho. Essa é a verdadeira Como palavra. fazer a pessoa entender aquela visão, né? Compreender a grandeza da visão. Porque se a pessoa não consegue ter a mesma mentalidade, ela não vai, por mais que você mostre a visão, por mais que você mostre o propósito, ela não consegue entender a grandeza do propósito. Sabe por quê, Tiago? Falaram para mim sobre um cantor sertanejo que se batizou. E eu achei muito interessante. Isso é muito legal. Glória a Deus pelos pastores que conseguem alcançar esse público. Legal. Parabéns para eles. Deus abençoe. Como tantos outros que se converteram, tiveram uma conversão genuína. Legal. Mas quem vai ganhar o Joãozinho lá do bairro do Sovaco Sujo? Quem vai lá? É isso que eu estou querendo dizer. Sentar à mesa, outra palavra muito usada, mesa. Não é? Verdade. A mesa. Tá, mas quem quer sentar à mesa com o Joãozinho da esquina? Ah, mas veja bem, porque o Joãozinho da esquina, ele não tem os mesmos objetivos que eu. Tá, mas você sentou com ele e mostrou para ele quais são os seus objetivos para que passem a ser os objetivos dele? Porque, gente, eu vou falar para vocês aqui a real. Tem gente dentro da igreja que não quer nada com nada. Tem gente dentro da igreja que ele só quer causar problema. Ele só quer o chupim, aquele que pega o ninho dos outros. Sabe? É aquele que quer roubar a brisa do outro, é aquele que quer curtir na vibe do outro, é aquele que quer ficar na aba do chapéu do outro, é aquele ora por mim. Ele não pode ir na intercessão, ele não pode ir no encontro de homens, ele não pode ir no encontro de mulheres, ele não pode ir no encontro de inverno, ele não pode ir num GC, numa célula, num pequeno grupo, chame isso como você quiser, mas ele tá, ora por mim, eu preciso de um milagre, eu preciso ser que. Tem gente que não quer nada com nada. Assim, tem as oportunidades, tem as situações para amadurecimento, para aprendizado, para crescer espiritualmente, mas não quer. Ele espera sempre que os outros façam. Ele sempre está ocupado, ele nunca tem tempo para Deus, mas ele quer que Deus tenha tempo para ele. Então, Mas é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Por quê? A gente está falando da Igreja dos Sonhos, que na minha opinião ela não existe. Ela não existe, ela não vai existir. Por quê? Ela só vai existir um dia na glória. Aí essa Igreja dos Sonhos ela vai existir. Porém, a igreja ela é feita igualzinho o ministério de Jesus. Tem a multidão, não é, que só quer comer, e só quer comer e ir embora. Tem os que amam Jesus, se ele fizer um milagre ou não, e tem os discípulos. Então, é uma questão de escolha. Por quê? A gente vai e prega, né? Igual você fez uma pergunta, como que eu vou fazer uma pessoa entender a visão que Deus me deu? É pregando e depende da escolha da pessoa, de querer ou não.
Por quê? A igreja é feita de níveis de pessoas com compromisso diferente, não é? Forte isso, hein? Alguns querem, outros não querem. E outros não querem porque não querem mesmo. Então, por exemplo, ouvi uma história de um pastor, e essa história é verdadeira. O pastor, ele adotou uma menina de rua para morar na casa dele. Ele adotou essa menina, colocou a menina já era grande, tinha acho que 12, 13, 14 anos. Colocou ela dentro da casa dele e montou um quarto para ela, com um guarda-roupa bonito, um notebook, uma escrivaninha legal com uma lamparina legal para ela poder estudar, uma cama confortável. E durante um bom tempo, o pastor entrava no quarto e ela estava dormindo no chão com papelão. E ele perguntou para ela, ó, por que você faz isso com tudo isso que eu tô te dando? E ela respondeu para ele, porque eu gosto de dizer o que eu tenho que fazer. Então, a pessoa, ela não gosta do quê? Muitas pessoas, porque algumas ainda têm solução. As pessoas, elas não gostam de usufruir do banquete porque o banquete gera responsabilidade. E às vezes eu prefiro viver no pior para não ter que ser responsável. Porque eu vivo do meu jeito. Eu vivo do meu jeito. A falsa autonomia que eu tenho de decidir ouvir ou não. E Aí assim- a gente pensa assim, o mundo perece por falta de conhecimento. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, eu acesso o conhecimento para ser transformado por onde eu quiser. Porém, o mundo perece pelas pessoas que não querem Não o conhecimento. Hoje em dia as pessoas elas estão infoxicadas, né? São pessoas que estão intoxicadas de informações. Não, e assim, o interessante é que elas buscam outras formas de informações que estão deixando mais tóxica a sua mente do que querer a opinião, a escolha. Por exemplo, essa menina, ela acostumou o quê? Viver na rua, Viver no na papelão. rua. E ela queria, mesmo tendo todo o conforto, ela queria permanecer vivendo como se estivesse na rua. E assim é dentro da igreja. A pessoa, ela entra na igreja com os seus problemas, ela quer uma transformação, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito. quando tava lá Mas o fora. porquê? Para não se submeter a uma Uma autoridade. autoridade. Porque ela quer viver a fábula de uma igreja Perfeito. perfeita. É. Sem a Eu lembro- responsabilidade, não quer a responsabilidade. Eu lembro um dia que eu fui numa clínica com você lembra? Você foi dar um estudo, né? Não me lembro o nome, mas você foi dar um estudo e alguns deles estavam chorando. Chorando no estudo. Aí eu fiquei pensando, puxa, quem não tem o que comer, um pedaço de pão é um banquete. Sim. E às vezes quem senta na mesa e escolhe o que comer, quer escolher o que vai comer. Não, isso aqui eu não gosto, aquele ali eu não gosto, porque tem fartura. Pra alma faminta até o amargo é doce. Nossa, essa é forte, hein? Entendeu? Então, o que acontece? Não existe a igreja perfeita, mas existe a igreja que funciona. Então, eu preciso, de uma forma ou de outra, comunicar. Porque eu quero lançar um desafio aqui. Eu quero lançar uma pergunta aqui. Eu quero lançar algo para você aqui. A igreja cristã brasileira, o meio gospel, eles fazem eventos acessível a todos? Sim ou não? Não faz. Não faz. Não faz porque tem evento que se você não tiver grana, você não vai. Gente, a maioria. Eu fui num evento, numa conferência. Primeiro, o valor da conferência, X. Estacionamento, R$55. Um cafezinho, R$13,50. Uma esfirra, R$13. Um lanchinho na baguete, R$39, R$30. E o detalhe do estacionamento, que se você sair e voltar, você paga mais que Nós saímos para almoçar e voltamos, foi mais 55. Então, o que eu penso comigo? Será? Eu deixo essa pergunta para vocês. A igreja, eu não vou nem dizer, mas eu vou dizer, o mundo gospel faz eventos para pessoas humildes? Sim ou não? Não faz. É até interessante que o senhor usou a palavra certa, porque começamos a ser conhecidos como protestantes. Protestantes, crentes, evangélicos gospel. Então acabou mudando virou uma marca e virou um produto. É um produto gospel, então já não é mais para todos. Agora vamos lá, não podemos ser ignorantes. Ah, mas eles, gente, pelo amor de Deus, o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu tô dizendo assim, será que o que pode não poderia suprir a necessidade do que não pode? Por exemplo, eu vou fazer uma grande conferência numa capital do país. Eu vou cobrar X, porque vem
um público-alvo de uma classe média alta. Eu vou no interior da capital. Será que o que eu recebi de provisão divina na capital não supriria no interior? Será que o crescer e o contribuir está sendo exercido? Então, tem eventos maravilhosos. Ah, pastor, mas no YouTube tem. Certo, mas conteúdos exclusivos que só são ministrados em conferências, em cursos. Eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Porque nesse período pandêmico, esse período de pandemia, foi um divisor de águas para a igreja cristã. Porque... E realmente, né? Deus, ele abateu alguns grandes e exaltou alguns pequenos. Não, foi extraordinário. É claro, eu estou me compadecendo das vítimas da Covid-19. Perdemos muitos amigos, perdemos muitas pessoas queridas, ficamos distantes da família, um período triste, mas foi um divisor de águas. Porque uma conferência que você cobrava R$300, o cara começou a pôr na internet por R$19,90. Até promoção tinha, né? Você tá entendendo? O templo que o cara lotava com uns 3.000 pessoas a R$300 o ingresso, ele tava lançando por R$19,90 online. Entendeu? Então, nós precisamos parar para pensar nisso. Agora, qual que é o problema? Por que que o povo é obrigado a cobrar? Porque se ele não cobrar, ele não tem dinheiro para fazer. A mentalidade do povo tem que mudar. Sabe por quê? De contrapartida, a gente paga R$100 para comer mal em uma pizzaria, porque você vai comer um alimento rico em gordura, em carboidrato, em gordura trans, que vai te fazer mal, vai te fazer dormir mal, vai fazer mal pro seu organismo. Você paga R$100 lá, mas você não paga R$100 para aprender um conteúdo dentro de uma conferência. Aquela nossa prioridade, né? Porque é prioridade para nós. Vocês entendem? Então, aí é quando a nossa mentalidade muda. Poxa vida, eu gasto 30 pau num carrinho de lanche, mas eu não posso comprar um livro de R$19,90. Aí a questão da classificação que a pessoa tem, né? Então, Ela tá dizendo que, puxa, encher a barriga com coisas que vai fazer mal é mais importante do que aprender. É a escolha, né? É a O senhor escolha. falou, é a escolha. É a E a escolha. gente entende como a igreja perfeita, ela, como o pastor já falou agora há pouco, não existe. Né? A igreja, a noiva de Cristo aqui, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a problemas. Porque nós somos um grupo de pessoas e pessoas têm problemas. Mas eu também não posso me apegar nisso, né? Fica- A igreja do sonho não existe. Mas eu também não posso me apegar nisso e ser de qualquer jeito. Ser um não existe ser a um igreja do problema a sonho vida mesmo, inteira, né? não é? A pessoa não pode entender, ela tem que entender que ela não pode ser um problema a vida inteira. É o que o pastor Paulo falou. Ela tem que se conhecer. Tiago, sabe o que nós temos que tirar? A mentalidade de consumidores. Entra a frase do Cláudio Duarte, né? Deus não exige perfeição, ele exige progresso. Progresso. Eu nunca vou ser perfeito, né? Mas a Bíblia fala, seguir a paz com todos e a santificação, E sem a qual ninguém vai ver a Deus. Ser santo é uma coisa, a santificação é outra coisa. É eu procurar ser amanhã melhor do que eu fui hoje, sabendo Todos que eu os nunca dias. vou ser perfeito. Por que a Feira da Barganha faz tanto sucesso em tantas cidades? Porque o nome já diz barganha. Você vai lá, você troca. Quanto que é esse aqui? Esse relógio aqui? É R$30. Eu tenho 15. Eu tenho 18. Brasileiro. Quanto você cobra pra você pintar essa parede aqui? Ah, é R$300. Eu pago 100. Não é? Quanto que é o estacionamento aqui? É R$10 a hora. Vai por 5? Quer trocar com essa garrafinha? Quer trocar esse... A gente quer lucro, vantagem, sempre ganha vantagem. vantagem. E aí o cara vai com essa mentalidade para a igreja. Então ele chega lá, o que eu posso barganhar? É 10%? O dízimo é 10%? Eu posso dar 5%? Pode ser 2%? Não. Posso comprar a cesta básica e distribuir para os pobres? Eu pego o Uma valor do meu vez. dízimo e eu vou fazer uma ação social com os pobres, né? Olha aí, eu posso pegar e vou fazer caridade? Teve uma pessoa que chegou em mim uma vez e falou assim, eu vou dar meu dízimo igual era no Velho Testamento, eu vou dar em arroz. Peguei e falei assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas. Eu peguei e falei, mas qual foi a sua maior venda na semana? Foi R$2.000. Falei, imagina o seu cliente pagando você R$2.000 em arroz.
Daí ele falou assim, mas como que eu vou pagar minhas contas? Porque eu falei assim, então, como que a igreja paga com arroz? Mas essa é a mentalidade. É. Essa é a mentalidade. Então, o cara entra na igreja, ele já entra assim, ó. Peraí, o que eu posso ganhar aqui? O que eu vou ganhar? Nós vamos, ô pastor Jefferson, nós vamos preparar um metacast, um podcast, nós vamos falar sobre o tema. Campanha na igreja. Pode ou não pode? Porra. Nós conversamos, Tiago. Tava conversando ontem, né? Nós conversamos. Campanhas na igreja. 7 quinta-feira das águas que saram. 7 sextas-feiras de libertação. 7 quartas da transformação. Os lenços de Paulo. Os lenços de Paulo. Campanha na igreja, pode ou não pode? Nós vamos trabalhar esse tema. Por quê? Porque nós estamos vivendo muita coisa que a gente não sabe nem por que estamos vivendo. Então, o cara ele entra na igreja, ele já, peraí, que cadeira que é essa? Deixa eu ver. Ah, não. Naquela ali tinha espuminha. E Não às é? vezes ele vai pra outra por causa da espuminha. Entendeu? Não, esse- Agora, a igreja, ela pode se estruturar. E a coisa mais gostosa que tem é você estar em uma igreja estruturada, uma boa cadeira, um bom som, um bom louvor. Mas para isso é preciso metanoia, Investimento. investimento, mudança de mentalidade. E o primeiro investimento não é dinheiro. Por é, exemplo, É a mente. Nós saímos de um bebedouro que tínhamos lá capacidade para atender, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas com 3 litros de água gelada. Fomos para um com 100 litros de E água assim, gelada. Quando tava no verão, era rapidinho, a água tava quente, porque não tinha Não como vencia. comportar, não vencia, muita gente pegando Isso água. para nós é evolução. Para muitos não faz sentido. Ah, porque na minha igreja, pastor, tem 3 desses. Glória a Deus. Na minha não. Na nossa que nós pastoreamos tem um. Para glória de Deus. Mas por quê? Porque alguém teve a sensibilidade de ver. Esse bebedouro não comporta. O bebedouro deu problema, alguém foi lá e disse, vamos pegar um desse. E a gente foi, pegou um e está suprindo a nossa necessidade. Então, a igreja, ela pode crescer e estruturar, mas ser perfeita nunca. É aquilo que o senhor falou, a igreja ela tem que progredir, né? É o Ela progresso. ela tem que ter uma evolução. Eu tenho que chegar na igreja, Jesus fala, vem como está, mas ele não fala para permanecer, né? Da mesma forma. É aquilo, ela tem que se encontrar dentro da igreja, ela tem que olhar para si, ela tem que se conhecer quem é Cristo e caminhar para o progresso. E é o que tá na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Não adianta crescer sem ordem. Agora, como que a igreja cresce? Quando ela caminha debaixo de uma visão estabelecida por Deus, quando o seu líder, o anjo da igreja, gente, isso é muito forte. Eu não sei quantas pessoas tem com a gente aí em média. Glória a Deus. Mas eu sei que muito mais ainda vão ouvir. Mas isso aqui é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu quero que você compartilhe com algum pastor isso. Isso é importante. Quando a igreja cresce, quando ela caminha debaixo de uma visão estabelecida por Deus, quando o anjo da igreja, o pastor da igreja, ele comunica essa visão ao presbitério ou à diretoria da igreja, para você entender de forma melhor. E quando a diretoria, o presbitério, que são os líderes, que são o grupo que compõe aquela denominação, ele sai disseminando, replicando Transmite a mesma visão. a visão. Então, o que faz uma igreja crescer é lógico, jejum, oração, palavra, santificação. Isso são princípios inegociáveis. E o discipulado, né? Discipulado, mas o que faz uma igreja crescer é o poder da comunicação. O que faz você prosperar na vida é a comunicação. Pastor, o meu chefe não olha para mim, meu chefe não me promove. Será que é porque você está comunicando derrota lá dentro da empresa? Será que não é porque na hora do cafezinho que você senta, que você se reúne em torno da garrafa de café para tomar um café, você não está falando mal dos seus gestores? Você não está falando mal da sua empresa?
Será que não é porque você está arrastando o pé de um lado para o outro? Será que não é porque quando o seu chefe manda você fazer alguma coisa, você sai pisando duro e vai de cara feia embora? Será que não é porque quando o seu chefe te confronta, você sai amaldiçoando ele para todo mundo? Será que você não está progredindo, prosperando, tendo sucesso, porque você está comunicando o fracasso? E a maioria das pessoas, ela vive dessa forma. Não só lá fora, como dentro da própria casa, ou dentro da empresa, ou até mesmo da igreja. E aí é o que a gente falou aqui, como o pastor já falou, não há ordem e não há o progresso. Porque a pessoa não quer progredir, ela quer continuar comunicando derrota, fracasso. Ela entra no ambiente, ela recebe uma palavra poderosa, uma palavra verdadeira, mas ela quer continuar comunicando coisas ruins, negativas. E a comunicação, ela é importante principalmente para os líderes. Por quê? Na comunicação não acontece quando a gente fala. A comunicação acontece quando a pessoa entendeu o que a gente falou. Olha aí, hein? Aí a gente vê aquela frase, não, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você pensa. É errado. Eu sou responsável pelo que você pensou. Porque eu me comuniquei mal. Não é? E a gente, por exemplo, a gente precisa entender quais os níveis de pessoas que nós temos dentro da igreja. Por exemplo, eu me comunico com um discípulo de uma forma mais profunda da forma que eu vou me comunicar com o membro. E eu comunico o membro de uma forma diferente da forma que eu comunico com uma pessoa que está na rua que precisa ir para a igreja. Então tem todos esses níveis. Eu erro quando eu quero tratar alguém conforme um líder. Aí é por isso, ô Jefferson, que a gente tem tanto problema na vida. Porque a gente coloca pessoas nas nossas vidas em um nível que elas não estão preparadas para estar. E que, na verdade, a gente queria que elas estivessem, né? Tem amigo que você vai receber na padaria. Tem amigo que você vai pôr dentro da sua casa. Não é todo mundo que você vai contar segredos. Vocês estão entendendo? Aí, quem são os maiores inimigos? É aqueles que um dia foram grandes amigos. Tem uma mensagem, se eu não me engano, acho que é do pastor Márcio Valadão, que só os amigos traem. Só os amigos traem. Só os amigos traem. Mas por quê? Porque nós não nos conhecemos. E quando eu não me conheço, não tem como eu conhecer os outros. Porque, Jefferson, eu só deixo, você só me fere naquilo que eu te permiti. E outra, o perigo de mostrar os pontos fracos para alguém que não é amigo de verdade. Porque um dia ela pode usar contra você. E ela vai usar Ela usa. e ela vai usar. Detalhe, quem dá munição pro seu inimigo é você. É igual a história da serpente, né? Deus chegou e falou assim, a partir de hoje você vai rastejar entre os répteis da terra. Você vai comer do pó da terra. Quem é o pó da terra? Somos nós. Então a serpente se alimenta do que eu deixo. Ela se alimenta do que eu permito. Somente do que eu permito. Né? Se chega um exemplo, dando um exemplo, nós estamos falando da igreja dos sonhos que não existe. Na igreja dos sonhos que não existe, tem fofoqueiro. Não tem? O bendito fofoqueiro. Ele vai chegar em mim, dando um exemplo, o Thiago falou isso de você. Se eu gosto de ouvir, a serpente vai estar ali. Não havendo quem põe lenha, O fogo se apaga. o fogo se apaga. Se quem não alimentar, havendo, morre de fome. não havendo os maldizentes, a contenda se cerra. Aí, por exemplo, o Thiago falou isso do você. É verdade? Falou, Thiago, faça favor, vem aqui um pouquinho. Verdade isso, isso, isso? Pronto. Não é. Pronto, acaba ali. Nunca mais o fofoqueiro vai chegar em mim. Olha aí, gente, tá muito forte. As horas já são avançadas. Temos mais um pouquinho de tempo. Mas deixa eu te falar algo aqui. Deixa eu falar uma outra pergunta aqui pra gente avançar. O que leva uma pessoa a mudar de igreja? Essa é uma frase da igreja antiga, né? As horas já se passaram. O que leva uma pessoa, Jefferson, a mudar de igreja? Falta de submissão. Olha aí. Por quê? Jesus, ele se encontra com uma mulher no poço, né? Uma prostituta. E ele fala pra ela, você tem 5 maridos. E o que você tem hoje não é seu. Soma quanto? 6. 6. O que Jesus estava dizendo? A mulher simboliza uma igreja. Uma prostituta, uma igreja que não vive um relacionamento com um homem só, que é Jesus. Mas ela vive com um monte de pessoas e não tem uma autoridade sobre ela. E ele disse, você teve 5 e o de hoje ainda não é seu. Só que Jesus estava na frente dela. Jesus era o 7º.
E o 7 é o número da perfeição. Então, o que leva uma pessoa a mudar de igreja é quando eu não quero viver debaixo de uma autoridade. Aí eu traço um caminho itinerante, né? Não que ser itinerante seja errado, mas eu preciso ser como uma árvore. Mas se essa árvore não tem uma raiz, provavelmente no vento ela vai cair. É por isso que a gente vê várias árvores caindo, porque a raiz se apodreceu. Se eu não estou disposto a deixar de ser quem eu sou, eu nunca vou viver debaixo da autoridade do meu líder do louvor, do meu líder da dança, do meu líder dos jovens. Eu nunca vou querer isso. Por quê? Eu quero viver a minha autonomia. E é mais fácil eu fugir para outro lugar do que me encaixar nesse contexto de igreja. Pra não se encontrar no propósito, né? Essa é a verdade. A pessoa não quer se encontrar. Só que ela se engana, né? Porque se ela sai daqui, lá vai ter outro pastor. Né? E talvez não tenha a mesma paciência que o daqui teve. Não, e é o interessante que a gente falou agora, há instantes, que... Porque o problema não tá no lugar. O problema não tá no ambiente, na parede. Porque o que nós falamos agora há pouco, a igreja ela não é o local em si. É a pessoa. É a pessoa. Nós somos pessoa. a igreja. Então, quer dizer, se ela tá vendo o problema ainda, porque ela não olhou para si mesma. Porque ela não se encontrou. Então, onde ela for, o problema vai estar lá. Porque o problema não tá no local, não tá nas pessoas do local, mas está dentro. Deixando, pastor, deixando claro aqui, tem problemas e problemas diferentes, né? Tem pessoa que não quer viver debaixo de uma autoridade, porém existem líderes abusivos hoje também. Que nós vamos falar, nós vamos falar num outro podcast, nós vamos falar sobre um tema, igrejas tóxicas. Né? Já tem um podcast muito abençoado sobre isso, nós vamos pegar carona nesse tema e vamos usar o tema igrejas tóxicas. Aí vai ter que fazer parte 2, hein? Parte 1 e parte 2. Pastor Tiago, o que leva uma pessoa a sair da igreja, a mudar de igreja? Então, A cantina da outra igreja. Cadê? Crente movido pela barriga, irmão. O que leva a pessoa a mudar de igreja é isso daí, quando ela não se encontra, quando ela não se acha, a sua identidade no lugar. É o que a gente falou, o pastor já descreveu do propósito, né, que é a prótese. Quando a gente não se encontra e a gente não entende que o problema precisa ser tratado não está no ambiente, mas em mim. E ter submissão, aceitar uma autoridade, aceitar uma paternidade, aceitar alguém cuidando de você, alguém te direcionando, te impulsionando. O que falta nas pessoas é que ela não quer alguém impulsionando. Porque toda vez que você chega em alguém, você viu, você identificou o problema, você identificou nela o que ela precisa, o que precisa ser tratado, e você chega até ela para tratar e você já viu isso daí. Ela não aceita. Ela quer alguém que continue lambendo as suas feridas, alguém que continue dando ouvido para os seus choros, mas não alguém que trate o problema, alguém que cure o problema. E a gente aprende isso daí na casa de Lázaro. Havia Lázaro, havia Marta, havia Maria e a multidão que chorava. São 4 grupos de pessoas, né? Umas que eram boas nas obras, outras que eram boas para adorar, né? Devotas em adoração e ouvir Jesus. Outros que são os enfermos para ser curado, para testificar a fé, como Lázaro. E a multidão que só está lá para chorar. Ela Só somente só para ver Só se para ver lamentar. o caos. Acontece o milagre, o que acontece com essa multidão? Ela vai embora. Porque ela só quer ficar chorando. Ela só está ali porque ela só quer se lamentar. E o problema dessas pessoas que contamina o outro que está do lado. É aquilo que o pastor Jeff falou. Se não tem quem ouça, cessa. Mas aí pessoas dão ouvido. Então ela não fica só em si. É o que o senhor falou depois de igreja tóxica. Ela contamina quem está do lado, cara. Ela não fica só para ela. Ela quer que o outro se lamente com ela, que outros vejam como ela. E aí o que acontece? Ela se torna insatisfeita. Quando ela vê que ali é a palavra, que é um ambiente ali onde Deus está trabalhando, ela fica insatisfeita. E ela acha, não, eu vou mudar daqui porque aqui não me deu atenção. Porque aqui não cuidou de mim. Não é que não cuidou, eu não quis ser tratado. E quando ela chega em outro ambiente, mais cedo ou mais tarde, o problema se revela de novo. É claro que a mudança de igreja, eu penso comigo assim, meu ponto de vista do Paulo. Deus, ele não tem assim muita responsabilidade, muita opinião sobre a igreja que você congrega. Eu vejo assim, eu vou... Vamos citar uma frase aqui que todo mundo diz. Meu tempo aqui acabou. Deus falou comigo. Meu tempo acabou. Então, Deus é a mesma coisa assim. Deus, ele não tem muita opinião sobre quem você vai casar. Ele vai te mostrar sinais.
Correto? Se é trabalhador ou não, Se é boa filha, bom É. filho. sabe cozinhar ou não sabe. Deus ele não interfere no livre-arbítrio, na sua escolha. Então pensa Ele comigo. apenas te mostra o caminho. Pastor Paulo, pastor há 12 anos da igreja El Elyon, falando. O que levam as pessoas, que eu já vi inúmeras pessoas saírem. Porque a igreja, alguém já disse, a igreja é como um ônibus. Passageiros sobem e descem, mas a igreja continua para o seu destino, que é o céu. E o motorista sempre ali, né? Entendeu? Então, Espírito Santo conduzindo. as pessoas geralmente, elas não saem porque não tem palavra, é porque não tem pecado, não é porque não tem oração, não é porque não tem comunhão. Geralmente elas saem por quê? Porque elas criam a falsa sensação de que encontraram a igreja dos sonhos. E é claro que a gente poderia entrar aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas tem pastores que sabem como cativar novos membros. E aí, esse pensamento de sair, ele é levado pela ingratidão. Pela ingratidão. Por quê? Muitas pessoas chegam cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de vícios, né? E vício que eu falo não é bebida, não é cigarro, não é droga, não é nada, é vício que ela tem mesmo. E ela é liberta de tudo aquilo ali. O pastor sofre, ele vai visitar à meia-noite, ele vai 3 horas da manhã, ele corre, ele faz isso, ele faz aquilo. E quando a pessoa cresce um pouquinho, ela acha que ela tem o direito de saber tudo. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde. Aparenta ser mais verde, né? Você está entendendo? Então, mas pastor, então qual deve ser a minha decisão de mudar de igreja? Depende. A igreja que você congrega, ela tem palavra? Eu acho que assim, ela tem que entender primeiro qual foi o motivo pelo qual ela entrou naquela igreja. O que fez ela permanecer em tal igreja. Porque ao decorrer do caminho, ela se esquece o que fez ela permanecer e ficar. Que a gente falou, entrar dentro de uma igreja é uma coisa. Mas o que faz ela permanecer? Eu venho pelos meus problemas. Eu venho pela minha luta. Mas o que me fez permanecer? Mas é por isso que casamento está acabando. Porque você esquece porque você casou. Então, mas vamos lá. Quando eu devo mudar de igreja? Quando eu devo? Sua igreja tem palavra? Palavra verdadeira? Porque, infelizmente, em alguns lugares estão pregando um evangelho insustentável. É o evangelho vem que você pode, vem que você vai ter, determina que acontece. Crente não fica doente. Se ficar doente, tem ação do maligno na vida. Porque cristão não pode ficar doente. Cristão tem que andar de carro zero. Cristão tem que ser próspero. Eu concordo. A gente ouviu uma coisa hoje que eu fiquei martelando depois mais tarde. Quando aquele rapaz falou do jovem que sofreu uma doença e está Sim. paralisado. E ele permanece, ele era baterista, pastor Jefferson. Hoje ele permanece pregando pelo que o rapaz falou, anunciando. Porque ele perdeu todo o movimento, ele consegue mexer com o braço e a cabeça Ele e fala. está com o corpo paralisado. O corpo todo paralisado. E Então, o que fez ele permanecer? faltou Deus. E o que eu Então vejo- quer dizer, quem morre é porque faltou Deus? Não. Então, algumas pessoas, elas estão pregando um evangelho insustentável. Mas vamos lá, sua igreja tem palavra, o evangelho verdadeiro? Sua igreja tem comunhão? O que eu vejo que fez ele permanecer? A certeza da salvação. Continua anunciando, porque o mais importante ele não perdeu. Sua igreja tem amor? Porque hoje você pode encontrar inúmeras igrejas, mas uma igreja pastoral hoje está difícil. Uma igreja pastoral. E agora, me perdoe eu dizer isso para vocês com toda franqueza, mas tem os impastoreáveis. Tem gente que são impossíveis de serem pastoreadas. É a frase que eu ouvia na clínica de recuperação onde eu ministrava. Se você quer continuar do jeito que você está, o problema é seu. Se você quer mudar de vida, o problema é nosso. A sua igreja tem santidade? Seus líderes, seus pastores, eles sabem se portar como cristão, têm um bom casamento,
são bons pais, são bons filhos? Se a sua igreja, ela tem esses requisitos, você não precisa mudar de igreja. Porque o que Deus pode fazer com você, Ele pode e vai fazer no lugar onde você está. Ainda que a igreja do vizinho seja maior, seja melhor, mas você só vai realmente frutificar no lugar aonde Deus te plantou. Eu vejo a igreja como um jardim, com várias flores diferentes. Qual é a finalidade de um jardineiro ter um jardim? Para ganhar dinheiro? Não. Simplesmente pela beleza. Apreciar a beleza das flores. E o porquê que um jardineiro muda uma planta de lugar? Só para ela crescer. Mas aí, Ele não tira ela do jardim, ele muda ela dentro do jardim. E o jardim é o próprio Deus. aí tá a diferença do jardineiro pro agricultor. O agricultor, ele planta para vender. O jardineiro, ele planta para Apreciar. apreciar, observar. Tem um comentário aqui que eu vou ler que é da minha linda esposa, Viviane Duarte. Quando você tem um encontro com Deus, você pensa diferente. E Deus, ele nos deu oportunidade de sermos uma nova criatura. Amém. Então, olha só. Quando você tem um encontro com Deus, você pensa diferente. Se no lugar onde você está, você é útil. Ah, pastor, então, peraí, eu sou inútil porque eu não tenho oportunidade. Não, peraí. Você realmente não tem ou você tem e não soube aproveitar? Não quer ter, né? Ou você não quer ter? Alguns não querem ter. Porque tem gente que a gente já colocou em várias funções para ver se vai e não vai. A pessoa ela não quer uma autorresponsabilidade, né? Ela não quer ter a responsabilidade. Você É. entendeu? Então, a gente precisa parar e pensar sobre isso. Deus vai fazer você frutificar no lugar onde você está. Vamos lá, gente. O que torna uma igreja relevante? O que torna uma igreja... Só o grilo. O que torna uma igreja relevante? Ó, eu acredito que não é o número de pessoas que ela tem. Porque a função da igreja não é encher um lugar com pessoas, embora isso seja muito lindo. Né? Você vê aquele público maravilhoso, parecendo um estádio de futebol, aquele louvor bombando, mas não. O propósito da igreja é encher pessoas com Jesus. E encher pessoas com Jesus é muito difícil. Por quê? Vai da pessoa querer ou não. Então, uma igreja relevante é uma igreja que consegue ser o que Cristo desejou para ela. Olha aí. Não vai ser perfeita, não vai ser a igreja dos sonhos. A igreja dos sonhos, ela pode se tornar um pesadelo se a gente for querer que ela exista. Mas, por exemplo, é realmente a gente ver uma pessoa que precisa de ajuda e descer para ajudar, não é? Um grande exemplo. Ah, quanto que é seu show? É 100 mil reais. Tudo bem, nós temos para pagar. Vai lá cantar. Ah, quanto que é o seu show? 100 mil? Puxa, não tem, cara. Eu posso te dar um lanche. Você pode vir? Posso? Então, uma igreja relevante é uma pessoa, um grupo de pessoas que entenderam isso. Que entendeu que o que se dá não deve ser simplesmente espalhado de qualquer maneira, mas deve ser espalhado de uma forma que Cristo sonhou. Não é? Não existe a igreja dos sonhos, mas existe a igreja que vive os sonhos de Deus. Sim. Existe a igreja que vive os sonhos que Deus sonhou. E os sonhos deles são maiores que os nossos. Já dizia o Fernandinho. Entendeu? Então, Tiago, o que é uma igreja relevante? Então, como o pastor Jefferson disse, né, a igreja relevante é a igreja que ela propaga o evangelho do reino, que busca viver essa unicidade. Do reino ou do império? Do reino. É entrar nessa palavra, porque o que nós temos visto nesses tempos, a igreja que prega o evangelho do império, dizendo que é reino. E para se tornar uma igreja relevante, ela tem que viver o reino. Essa unicidade do reino, né? Buscar, que nem o pastor já falou, nós somos pessoas imperfeitas, somos pessoas com problemas, mas sempre progredindo, buscando progresso. O que torna uma igreja relevante é a gente entender isso e encontrar o nosso papel. É olhar para o próximo, fazer o que precisa ser feito, o que necessita ser feito. Não olhar como o senhor falou no início, a pessoa tem o que me oferecer, então eu vou fazer, sempre ganhar, a barganha, mas não fazer por aquele que não tem. O que torna a igreja relevante é ela viver a sua missão aqui na Terra, a qual Deus confiou para ela. A igreja, por exemplo, a igreja El Elyon,
é uma igreja a qual Deus deu um sonho, Deus deu uma missão, a qual Deus deu um propósito, a qual Deus escolheu e levantou um anjo para isso. O que vai tornar ela relevante? Ela viver essa visão do reino. Ela viver esse sonho de Deus. Um exemplo, uma pessoa chegou em você uma vez, falou: ah, sua igreja é cheia de ex, não falou? Falou. Glória a Deus que é cheia de Ela ex. falou que não ia na igreja El Elyon, porque lá dentro tinha muitos ex. Ex-drogado, ex-ladrão, ex não sei o quê. E se tivesse atuais? É sinal que não tem mudança. Uma igreja relevante é uma igreja formada por ex. Olha aí. Isso é Que forte. deixaram de ser e passaram a ser Olha outra aí, coisa papai. totalmente diferente. Olha aí, papai. Isso é interessante porque a gente sempre ouve isso, né? Ah, como o senhor falou, porque pessoa que era assim tá lá. Porque pessoa era isso. Então é o ex, é o era, passado. É. Houve a transformação. Então esse que é um propósito de uma igreja, é transformar pessoas, transformar vidas. A igreja está ali para isso, para ver essa transformação. Chega como está e haver a mudança, né? Em se encontrar com Jesus. A igreja aqui na terra, enquanto Jesus não vir, não será a igreja perfeita. Mas a igreja aqui na terra, né? Nós buscamos progredir, crescer, haver a mudança em nós. Nos conhecermos, como o pastor falou, e ter essa mudança, ter essa transformação, deixar Jesus tratar, aceitar a submissão, a viver debaixo dessa missão da igreja relevante, a qual Deus colocou, entender a visão e se encaixar nela. E um dos segredos é viver não dizendo, né, ah, Jesus vai vir, ah, Jesus voltará. Não, eu tenho que me comportar com ele aqui. Não é? Um filho, dando um exemplo, o filho dá uma festa numa casa. Ah, o pai não tá ali. Quando o pai começa a chegar, ele faz o quê? Ele limpa tudo. Então, se o pai tá ali dentro, o filho vai se comportar. É o viver não dizendo, puxa, Jesus ainda vai vir. Não, ele já tá aqui, ele já mora aqui dentro. E eu me comporto diferente por isso. Isso é uma igreja relevante. A igreja relevante é aquela que ama aqueles que realmente precisam ser amados. Essa é uma igreja relevante. Forte. É aquela igreja que ama os que realmente precisam ser amados. Nós precisamos entender nas esquinas, nos bailes, nas baladas, tem príncipes e princesas do Senhor esperando para serem resgatados. Esperando receber um pouco de amor. Porque, infelizmente, algumas pessoas veem a igreja como um lugar ruim. Mas eu quero falar algo para você que nos ouve hoje. A igreja, ela é um pedacinho do céu na terra. Aleluia. É por isso que o salmista declarou: um dia na tua casa, Vale na mais tua que presença, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Já frequentei baladas da hora. Já bebi. Já usei algum tipo de entorpecente. Já fiz algumas coisas na minha vida. Mas eu nunca senti algo tão especial como eu senti na presença do nosso Jesus. Não tem comparação, né? Você, pastor, você, líder de jovens, você, mãe, pai, recebam as pessoas com carinho dentro da igreja. Faz eles se sentirem importantes. Na nossa igreja, nós tratamos todo mundo igual, independente de cor, raça, de condição financeira, de cargo. Lá eu tenho certeza, você vai ser tratado com dignidade. Esteja com pessoas que façam você se sentir incrível. Ande com pessoas que despertem a sua melhor versão. Se afastem daquelas pessoas que despertam a sua pior versão. Pastor Jefferson tocou algo importante sobre quantidade. Olha que interessante. Trabalhe pela qualidade, que a quantidade virá. Trabalhe pela qualidade, que você verá a quantidade. E a igreja é a luz para um mundo em trevas. E a igreja é uma embaixada do céu, né? A igreja é a luz para um mundo em trevas. Um farol, né? Um farol. Nós vamos fazer um podcast com o tema farol.
Nós temos muito tema. Nós estamos organizando aí. Você que acompanha o Metacast, fica ligado, porque tem muita coisa boa para acontecer. Esse é apenas o segundo. Esse é apenas o primeiro, né? Que lá foi o piloto, né? Foi o episódio que demos o start. Esse é o episódio 01 apenas. Nós tratamos o tema hoje, a Igreja dos Sonhos. E aí, gente, quem tá online comigo aí? Fala pra mim o que você sentiu aí. Fala pra mim o que você gostou, o que você não gostou. Eu vejo que tem algumas pessoas que comentaram aqui. Você quer ler mais alguns comentários aí, Igor? Lê mais alguns aí pra nós, por favor. Com voz de narrador, hein? Posso ler alguns comentários, sim, claro. Olha, tem alguns aqui, ó, que falaram antes, não consegui ler, mas que eu vou trazer aqui agora, ó. O Douglas Marcelino comentou antes na conversa, né, bem no começo, comentou aqui: não importam os problemas que temos e nem os problemas da igreja local. Não podemos deixar de congregar. Hebreus 10:25 diz isso aí, ele disse. Tem aqui também, ó, a Renata Aparecida fez um comentário super interessante, falou: vou mais além, uma igreja que não confronta, uma igreja que pregasse aquilo que o povo quer ouvir, não a palavra viva, né, que transforma e liberta, né, isso seria o comentário da Renata aí. Aí a Viviane também, né, Viviane Duarte, aí, esposa do pastor Paulinho, que comentou, já foi comentado também, né. E aí tem algumas pessoas aqui, se quiserem ir mandando um alô pra gente também. Tô vendo aqui, ó, Douglas Marcelino, que acompanhou toda a transmissão, tava aqui o tempo todo. Antônio Rocha, a Aline Valim também, que tá aqui. A Beatriz Félix, o Thiago Wagner também, fez vários comentários durante a transmissão. Muita gente aqui, muito mais, peço perdão, não consegui ler todo mundo. A Nathalie Micaeli tá aqui também. Bastante gente, só glória. Só glória. E lembrando, gente, que quanto mais você curte, comenta, quanto mais você interage, mais o YouTube vê esse conteúdo como um conteúdo relevante e mais ele vai replicar isso, enviar isso às pessoas. Então, por isso, é importante você interagir com o nosso podcast. Pastor Jefferson, suas considerações finais. Fiquei abismado com esse podcast, com esse assunto, porque é algo que a gente precisa ouvir, né? A Igreja dos Sonhos, ela realmente não existe, porém eu preciso me tornar melhor a cada dia. É o que a gente tem lutado para ser antes de ver alguém fazer, né? O apóstolo Paulo, ele fala, né, que tudo aquilo que ele sabia era esterco perto da graça de Cristo. Então ele sabia falar várias línguas, ele tinha duas cidadanias, era judeu e era romano. E ele disse que tudo isso não valia nada, perto da graça que Cristo oferecia para ele. Então, que nessa noite, essa conversa, né, que esse momento aqui sirva para esclarecer coisas na nossa mente. Porque a mente do ser humano, ela armazena muitas dúvidas. Então, que isso sirva para esclarecer algumas coisas. Que isso sirva para dar um start na nossa vida para que nós venhamos a ser uma igreja relevante, não uma igreja perfeita, porque como nós falamos, ela não existe, mas sim uma igreja relevante. E Deus abençoe você por ter ficado aí, sua casa, sua família, tudo sobre você, que Deus possa te abençoar, e somos felizes por isso, porque Deus, ele continua nos amando, mesmo sendo imperfeitos. Glória a Deus. Gente, posso pedir algo para vocês, com todo o carinho do mundo? Eu tô vendo aqui que o Antony Rocha aqui é o Jefferson, né? É o Jefferson e a Nayara. Sim. E o lindo Anthony. Então ela diz: confirmação de tudo na minha vida. Vocês me acolheram de todo amor. Eu quis a mudança e deixei que Jesus me curasse. E com a minha cura quero curar também. Olha só. Olha que importante. Ela quis a mudança de vida. Ela foi acolhida, quis a mudança, recebeu a mudança e quer mudar os outros também. É isso aí, Nayara. Você foi a mudança que você gostaria de ver nos outros. Parabéns, Deus abençoe. Olha só, a Nicole também comentou aqui. Nicole, Deus abençoe. A Gisele também. O Tonamira, que é o estúdio onde nós estamos. A Renata, foi uma bênção. Obrigado, viu? O Thiago Wagner. Beatriz Félix. Beatriz Félix é tia da minha esposa, pastora Viviane.
uma grande mulher de Deus. Ela tá lá no hospital com a minha mãe. Eu mando um beijo para minha mãe, mando um beijo para minha esposa. E a Beatriz é tia dela e minha tia também, não por tabela, mas por amor, porque é uma família que a gente ama de todo o coração. Congrega ali com a gente, Beatriz, Letícia, Paulinho, então toda a família, né? Dona Júlia, seu Domingo. Não vou citar o nome de todos aqui, mas eu amo vocês e agradeço por fazer parte da família de vocês. Tá bom? Eu quero pedir um favor para você. Você que tá na televisão aí, curtindo com a sua família, você pode tirar uma foto em frente o seu monitor ou com o seu celular na mão, que seja, e postar lá no Instagram e marcar o estúdio @Tonamira e @Igreja Elion. Será que você pode fazer isso para nos ajudar? Você tira uma foto e você vai lá e publica no Instagram seu e marca Tonamira e marca também Igreja Elion, tá bom? Tiago, suas considerações finais. Não, a Renata ela comentou algo muito interessante aí, né? Que a igreja ela confronta. Eu acho que uma igreja ela é um organismo vivo, é uma célula de um corpo em movimento. A célula ela cura, ela cicatriza e aí, quando a gente entender que a igreja ela vai me confrontar e com o confronto vem o aperfeiçoamento, meu amadurecimento espiritual, então eu cresço. E todo o corpo cresce, toda a igreja ela evolui quando nós estamos em movimento. É interessante que a gente falou sobre a atualização. A igreja ela tem que sempre estar se atualizando, né? A igreja ela está evoluindo. E a atualização a gente aprendeu aquela vez lá. É com Deus, né? A gente precisa nos atualizar. E eu creio que esse confronto, e eu creio que esse tema de hoje, com certeza aprendemos muito com isso. E que traga esse esclarecimento para a gente amadurecer. E que aonde que eu fui plantado, o jardim que Deus me plantou, eu tenho que florescer. Glória a Deus. Amém? E Deus te plantou na onde? Na El-Elion. Na El Elion. Começou. Olha só, meu amigo Ney do estúdio Tonamira já me mandou uma foto aqui, hein? Olha aí. Ele tá lá conectado Aí com a sim. gente lá. Deus abençoe. Quero mandar um abraço também para minha família, né? Para minha esposa, para Maria Clara, para Lulu lá em casa. É isso aí. Vai ganhar um lanche depois. Você tem que mandar um abraço também, senão vai ficar só você. Um abraço aqui para Isabela, minha filhinha, e para minha esposa linda, Graziele. E também pro Diógenes, lá do meu serviço, que está assistindo a Olha gente aí. aqui. Olha aí. Diógenes e o Moisés. Deus abençoe vocês. Eu quero mandar um beijo também para minha netinha Isabela, né? Aí sim. Filha do pastor Jefim, com a pastora Grazi. Isa, o vô te ama muito, viu? O vô ama você de todo o coração. Meu filho Samuel não tá aqui hoje, mas ele volta em outros podcasts. Aí sim. Tá bom, galera? Olha só, espero que tenha ficado bem esclarecido esse tema para todos vocês. Espero que vocês possam ter aprendido mais um pouco com a gente. Espero que nos tornemos um canal de bênção na sua vida. A Bruna também mandou uma foto aqui para mim, tá lá na televisão conectada. Então espero que possamos a cada dia crescer juntos, viu? Divulgue esse podcast. Se você trabalha em algum lugar e tem essa liberdade, joga lá na televisão, deixa passando lá, põe no seu celular, chama a galera para ouvir, porque eu tenho certeza, gente, que Deus fará coisas grandiosas. Ó, irmão Carlinho, a paz de Deus, pastor Paulinho. Tô assistindo aqui em São Paulo, Carlinho, Deus abençoe. Carlinho, um abraço, viu? Quando estiver ali pela nossa terrinha, vai lá cultuar conosco na igreja El Elion, tá bom? Olha só que lindo, querida, a igreja El Elion reunida. Juninho, o Isaac, o Elias, o Olha. Rodrigo e a Simone. Meu Deus. Olha aí. Gente, é muita alegria, muita honra. Olha só, o Rodrigo também mandou aqui. Gente, Deus abençoe vocês. Posta lá no Instagram e marca o estúdio Tonamira, Ó, o Lucas. arroba Tonamira e arroba Igreja Elion. O Lucas também tá aqui, ó. Melhor barbeiro do Vale. Olha aí, o Lucas Aurélio de Farias. Gente, é isso. Pastorzão, mandar um abraço também lá pro pessoal do grupo de jovens, lá da interação também da Igreja El Elion, senão... É isso aí.
É isso aí, gente. Então, até quarta-feira que vem, às 20 horas, diretamente dos estúdios do Tonamira, Podcast. mais um MetaCast, o podcast que traz para você informações diretamente do céu. Deus abençoe, um abraço, Amém. amo todos vocês. Fiquem com Deus. Nos sigam nas redes sociais, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos felizes. Até quarta-feira que vem. Isso aí.